Convoco o senhor secretário José Luiz Nunes para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Zé Luiz, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia, vereador Rafael Pascucci, vereador Milton Vieira Filho, vereador Roberto do Eleven, vereadora Amélia Naomi, vereador Walter Hayashi, vereador Tomás Henrique, vereador Lino Bispo, vereador Fernando Petiti, vereador Rogério Dacacem, vereadora Juliana Fraga e vereador Marcelo Garcia. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 31ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informamos a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador José Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 12 de junho de 2023. Processo número 6711/2023. Projeto de lei número 227/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Denomina a Rua 15 do loteamento Chácaras Majestic 6 de Rua Chikashi Sakamoto. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6745/2023. Projeto de lei número 228/2023. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Odontológica Móvel para atender comunidades rurais de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 6676/2023. Repetindo, processo número 6776/2023. Projeto de lei número 229/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Dispõe sobre a criação do Tribunal de Justiça Desportivo, TJD, do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Esportes. Processo número 6839/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2023. Autoria, vereador Rafael Pascucci. Concede o título de cidadão joseense ao radialista e jornalista Ferreira Leite. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 6896/2023. Projeto de resolução número 1/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Altera a redação do artigo 81 e parágrafos da resolução número 5, de 1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São José dos Campos. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7007/2023. Projeto de lei número 230/2023. Autoria, vereador Marcelo Garcia. Estabelece penalidades administrativas aos torcedores e aos clubes de futebol cujas torcidas praticarem atos de racismo no estádio do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Esportes. Processo número 7017/2023, projeto de lei número 231/2023, autoria vereador Dr. José Cláudio, dispõe sobre a transparência de informação em saúde pública,
a partir da obrigatoriedade de divulgação de listas de esperas de pacientes que aguardam vagas para consultas de especialidades médicas, procedimentos de diagnósticos e cirurgia na rede pública municipal de saúde de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de justiça e saúde. Processo número 7045/2023, projeto de lei número 232/2023. A autoria, vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa de tecnologia 5G no município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 7046/2023. Projeto de lei número 233/2023. A autoria, vereador Roberto do Eleven. Denomina área verde localizada na rua Haná Youssef Chabchou, entre os números 295 e 331 de rua Antônio Costa Santos. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 7048/2023. Projeto de lei número 234/2023. A autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a incluir no protocolo do pré-natal da rede pública o ecocardiograma fetal, no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. São estes os novos processos, senhor presidente. Com a palavra... Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 393/2023. Projeto de lei número 17/2023, autoria do vereador Fernando Petit. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo de número 5092/2023, projeto de lei número 179/2023, de autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Leitura da... Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, público que está aqui na galeria, presencialmente, aos funcionários, servidores. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. E solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 6132/2014, vereadores Roberto Eleven e Renato Santiago. Processo 15689/2017, vereadora Juliana Fraga. Processo 1511/2021, vereador Roberto Chagas. Processo 5817/2021, vereador Fernando Petit. Processo 4367/2022, vereador Marcão da Academia.
Processo 9918/2022, vereador Dr. José Cláudio. Processo 11896/2022, vereador Fernando Petit e demais coautores. Processo 11961/2022, vereador Fabião Zagueiro. Processo 12558/2022, vereador Fabião Zagueiro. Processo 263/2023, vereador Rafael Pascucci. Processo 962/2023, vereadora Dulce Rita. Processo 1571/2023, vereador Dr. José Cláudio. Processo 2657/2023, vereadora Juliana Fraga. Processo 3078/2023, vereadora Dulce Rita. Processo 3434/2023, vereador Rafael Pascucci. Processo 3903/2023, vereador Robertinho da Padaria. Processo 3913/2023, vereador Juvenil Silvério. E processo 4314/2023, vereador Marcão da Academia. Solicito inclusão para leitura do processo 7050/2023, de autoria do vereador Renato Santiago, e solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo 7095/2023, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Agradeço, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Com um voto contrário, está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda e substitutivo e projetos que foram aprovados. Que tiveram a tramitação aprovada. Emenda número 2, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 393/2023, projeto de lei número 17/2023, autoria vereador Fernando Petit. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 17/2023. O rito ordinário, comissões de Justiça, Educação e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 5092/2023, projeto de lei número 179/2023, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a instalar dispositivo de reconhecimento facial na entrada de escolas da rede pública municipal. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo números... Processo número 7050/2023, projeto de decreto legislativo número 15/2023. Autoria vereador Renato Santiago. Concede o título de cidadão joseense ao tenente coronel Wilker dos Santos Lopes. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 7095/2023, projeto de decreto legislativo número 16/2023. Autoria vereador Rafael Pascucci. Concede o título de cidadão joseense ao empresário Khaled Mohamed El Matseboudi. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 4719/2023, projeto de lei número 165/2023, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade.
Em discussão, o processo número 542/2022, projeto de lei número 3/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho. Em votação, o processo. Informamos, senhores vereadores, que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Em votação, o processo. Não precisa. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 6137/2022, projeto de decreto legislativo número 27/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação? Em discussão, o processo de número 3044/2023, projeto de lei número 97/2023, autoria do vereador Walter Hayashi. Inscrito para falar no processo, o vereador Walter Hayashi. Do meu? Não votou o projeto? Não, daí vota o processo, o substitutivo. Está aprovado. Está aprovado. 100%. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Então, acho que ele sabe. Eu esqueci de falar. Avisa aí. É o meu projeto, tá? É o meu projeto do... Senhor presidente... Posso falar, senhor presidente? Tá ligado, vereador? Tá ligado? Ah, tá. Tô sem Pedi para retorno. aumentar mais um pouquinho o microfone Muito de Vossa obrigado, Excelência. senhor presidente. Senhor presidente, os nossos cumprimentos à mesa diretora, às vereadoras, aos vereadores, público aqui no nosso plenário, e vocês, tem muitos servidores aqui, estou vendo, né? Parabéns por ontem, né? Eu não pude estar presente, mas acompanhei rapidamente, porque eu estava numa solenidade lá no Rio de Janeiro, mas eu recebi muitas fotos, e vocês são verdadeiros guerreiros, né? Verdadeiros guerreiros. Então, cumprimento aqui a vereadora Amélia, Naomi, a Juliana Fraga, o vereador José Cláudio. Quem mais que tinha? Eu! Dulce Rita. Dulce Rita. Então, é um momento, um dia muito especial, né, sobre o evento de ontem, que é uma reivindicação de vocês, né, para um ato que foi cometido no passado, que prejudicou sensivelmente a vida de vocês, principalmente o aposentado, o pensionista, né, que, veja bem, porque às vezes aquele que ganha 20 mil, 14% não faz diferença, mas aquele que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, faz muita diferença, 14%. E por isso essa proposta, que até o limite do INSS, né, não se pague mais. A partir do limite do INSS, vai passar a pagar pela diferença. Vou dar um exemplo rápido, se fosse 10 mil reais, né, e o limite 7 mil, até 7 mil não paga, vai pagar em cima de 3 mil, que é muito justo, né, para vocês terem essa recomposição do que vocês perderam. Vereador Lucito, eu não posso te dar a parte, porque é sobre o projeto agora, tá? Mas eu vou te dar, sim, vou te dar. Depois, só um momentinho. Como eu tenho 15 minutos, nós vamos falar sobre o projeto, mas parabéns a vocês, tá? Parabéns mesmo. Continuem nessa luta,
continue nessa luta, porque só com a luta é que a gente consegue as coisas. E vocês demonstraram, né, uma sensibilidade, né, nunca tinha visto essa sensibilidade de ajudar um ao outro. Então, os nossos vereadores, a proposta que nós apresentamos, né, realmente corrige uma injustiça social que o prefeito Anderson, ex-prefeito Felício cometeram contra vocês. Então, vocês estão de parabéns e contem sempre conosco. Vereadora Dulcita, depois eu preciso entrar no projeto, tá? Então, vamos passar para o projeto agora? Por favor. Agora é o meu projeto, que é uma homenagem, né? É uma homenagem ao senhor Valdemar dos Reis, né? Vou passar o vídeo que fica mais fácil, mas vai ser bem curtinho, tá bom? Esse mineiro, amigo nosso lá do Jardim Motorama, que prestou muito serviço para a comunidade, foi vizinho nosso lá da Vista Verde. Ele merece essa homenagem. Peço a votação, a aprovação por unanimidade da nossa casa. Mas vocês viram ali uma viela totalmente abandonada, tal, e ele sempre lutou para que aquela viela fosse urbanizada. E aí nós conseguimos fazer a urbanização da viela. Ele ficou muito feliz, desfrutou, ficou mais segura, ficou mais limpa. E aí quero mandar essa homenagem, homenagem ao seu Valdemar para a família dele. Família unida, família bondosa, família carinhosa. Então fica aqui o meu abraço carinhoso e uma homenagem da nossa Casa de Leis. Mas voltando aqui agora, especificamente para o evento de ontem, que eu achei muito importante ter esse evento. Infelizmente não fui aqui no nosso plenário, estava ocupado, mas, né, fica aqui registrado a nossa satisfação de saber, né, que os servidores, tanto da ativa, os ativos, vereador, por como os favor, aposentados... use a tribuna para falar sobre o seu processo. Aí o senhor está mudando o seu discurso para fora do seu processo. Então, tudo bem, senhor presidente. Peço a gentileza para Vossa Excelência que continue o seu... Eu vou concluir aqui, então. Mas eu queria fazer essa homenagem aos servidores, que eles merecem todo o nosso respeito. Eu concordo por muito com o senhor. que fizeram e estão fazendo para a nossa cidade. Obrigado. Eu concordo com o senhor, os servidores também estão de parabéns. Obrigado pelas várias. É que tem aqui o regimento da casa, que ele vai falar do projeto dele, que nós estamos de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 4444/2023, projeto de decreto-lei legislativo número 6/2023, autoria do vereador Marcelo Garcia.
Inscrito para falar no processo, o vereador Marcelo Garcia. Queria falar um pouquinho, senhor prefeito. Vereadora, nós estamos em processo de votação. Daqui a pouco eu dou a palavra para Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Trata-se de uma homenagem ao pastor Toninho, da Igreja Batista Renovada da nossa cidade. Antônio Marques Ribeiro. Pastor Toninho nasceu aos 3 de julho de 1949 na cidade de São Paulo, num convento de freiras. Aos 6 anos de idade, foi morar com a família numa fazenda no município de Terra Roxa, estado de São Paulo. Voltou para São Paulo com 10 anos de idade, onde começou a trabalhar até os 14 anos em São Caetano do Sul, em uma loja. Após, trabalhou na Vila Prudente, na GM, em São Caetano do Sul, e na Eaton, em São Bernardo do Campo. Casou-se com a Elza Camargo Marques aos 3 de dezembro de 1973. Em 1975, mudou-se para São José dos Campos, a pedido da empresa Eaton. Pastor Toninho concluiu o 4º ano primário em Terra Roxa, São Paulo. Formou-se em técnico mecânico e em teologia pelo Instituto Bíblico Brasileiro do Estado de São Paulo. Ministrou aulas como professor de teologia por mais de 10 anos na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, nessa cidade de São José dos Campos. Casado há 49 anos com Elza Camargo Marques, teve 2 filhos, Glaucio Marques e Davi Marques Ribeiro. Fundou a Igreja Batista Renovada em São José dos Campos, sendo presidente desta igreja por 30 anos. Foi contemplado pela Câmara Municipal de São José dos Campos com o título de cidadão joseense há cerca de 8 anos pelos serviços prestados a essa cidade. Há mais ou menos 10 anos atrás, levou cerca de 25 pessoas, homens, acima de 18 anos, moradores de rua, para morar em sua casa, os quais ali permaneceram por cerca de 2 anos e meio. 23 homens foram reintegrados à sociedade, cerca de 13 voltaram para suas cidades de origem. Alguns permanecem na igreja até os dias de hoje. A Igreja Batista Renovada atualmente conta com mais de 2.000 membros, dando assistência espiritual e social a 3 asilos também da nossa cidade. Ajuda centros de desafio, assim como assistência de rua, graças ao belíssimo pastoreio do pastor Toninho. Deste modo, o pastor Antônio Marques Ribeiro não é apenas um homem de Deus, mas também um exemplo de marido e pai. Tanto que, em 26 de março de 2023, o pastor Toninho realizou o culto de posse para o pastor Glaucio Marques Ribeiro, seu filho, que com certeza seguirá os ensinamentos de seu pai. Assim como forma de reconhecimento ao seu trabalho, é que conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da propositura em análise, ou seja, a concessão da medalha Cassiano Ricardo ao nobre pastor Antônio Marques Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o projeto. Vereadores desfavoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 4584/2023, projeto de lei de número 159/2023, autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 5802/2023, projeto de decreto legislativo de número
12/2023, de autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Amélia Naone, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fabão Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lindo Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas, Roberto do Eleve, Rogério da Cassem, Walter Hayashi, José Luiz Nunes. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Só queria falar aqui rapidamente, senhor presidente, falar assim do orgulho que eu tenho de ser também fazer parte do grupo dos servidores municipais de São José dos Campos, e que ontem vocês mostraram a garra que vocês têm, a determinação, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Eu acho que hoje, como o nosso presidente da casa também é o nosso prefeito municipal, ele poderia até atender vocês para escutar as reivindicações de vocês, né, senhor presidente? Prefeito em exercício, né? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que essa semana nós recebemos aqui o comunicado que o Ministério Público acatou 3 denúncias nossas. Uma nem foi nossa, que foi a respeito do contrato de 11 milhões da Urban para gerar energia com a biogás. Como sempre, fizeram a licitação toda errada, com uma série de apontamentos de irregularidades, e o Ministério acatou. Então, mas isso não foi de Dulce Rita, não foi de PT, não foi da oposição. Isso foi uma análise do próprio tribunal, que está vendo as barbaridades que essa administração tem feito ao inventar a roda da licitação, que é ir além do combinado com a lei. Outra denúncia também foi com relação ao transporte coletivo. Isso aqui saiu daqui da casa, mas as irregularidades estavam contidas na denúncia. O Ministério teve que acatar, porque realmente foi mais uma barbaridade contra o sistema financeiro do município. Depois vocês podem estar acompanhando. E a terceira foi a denúncia aqui do Fundo Social, que largaram os mantimentos, tudo largado lá, e que o Ministério Público também está pedindo informações do que aconteceu, pedindo as imagens, porque foi feita a denúncia e o Ministério está aí averiguando. Então, eu acho que nosso grupo aqui da casa está trabalhando arduamente, porque não é dizer que porque a modalidade nova, porque é isso, tudo da inovação, disso, daquilo, se não está se respeitando a lei para nada aqui dentro. E depois nós vamos falar mais sobre o meu glorioso Instituto de Previdência, que nós vamos até o final. Tchau. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga, Vossa Excelência tem um tempo de 2 minutos para fazer essa questão de ordem, vereadora. Tá. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Quero cumprimentar aqui todos os colegas servidores, né, que estão aí firmes na luta. Ontem não pude estar junto com vocês, mas eu estou junto com vocês como servidora, como vereadora, e nós vamos sim lutar até o final. A verdade é que é falta de vontade política, né? Assim como na Lesp derrubaram a lei, aqui também é possível. Então a gente tem sim que brigar, falar e mostrar e conversar com os vereadores. Sem papinho de que massa de manobra aqui, sem papinho de que não é possível ali, sem papinho de que não tem dinheiro, porque o prefeito tem gastado de nosso dinheiro em obras sem necessidade, né? Então, é possível. O que não está se mostrando é vontade política de atender os servidores e fazer justiça aos servidores. Mas que é possível, é sim. E nós estaremos juntos até o fim. Um abraço. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, é para pedir 1 minuto de silêncio, por favor, assessoria técnica da casa, para José Renato de Faria, presente. José Renato, ele militou comigo na década de 80, comigo, com o Toninho, com o Gradella.
O Renato, ele, quero aqui falar toda a solidariedade, está aqui a irmã dele, as duas. Ele é irmão da nossa companheira Doralice Maria Helena. O Renato, na greve geral, na primeira greve geral aqui em São José, como chama? O irmão da Eunice, Pedro, não, o Ângelo não, Pedro, né? O Zetão, estou lembrando os nomes. O Pedro, o Renato, a casa do Renato era o nosso outdoor, né? Porque o Gradella foi candidato, isso quando era da Convergência Socialista. Então, quando a gente passava ali no Jardim Paulista e ia para a Dutra, ali tinha um outdoor, era o único outdoor escrito à mão, né? Pichado, com o nome do Gradella ali, era o único não, mas era o mais importante, e era na casa do Renato. Então, o Renato, ele trabalhou na GM, foi muito militante no PT e na Convergência Socialista, deixou um legado de muitas lutas por justiça social, acho que todas as passeatas e greve ele esteve presente, e ele é irmão da Doralice, que estão aqui, defensora dos servidores públicos municipais. Então, Renato presente, esse é o meu pedido de homenagem para esse grande companheiro. Põe a foto dele de novo aqui. Né? Acho que aqui a velha guarda aí conhece, né, da nossa época. Tá bom? Conheceu? Aí o Walter conheceu ele da GM. Então, José Renato, Renato presente. Escrito para falar no grande expediente, o vereador doutor José Cláudio. Vossa Excelência tem o tempo de 25 minutos. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Bom, presidente, ontem nós tivemos aqui na casa uma audiência pública que nós recebemos servidores aposentados, alguns da ativa. A sala Mário Covas estava lotada. Queria 480 pessoas. Queria agradecer a todos que estiveram aqui, pessoal do sindicato, que estiveram lá conosco, todos os servidores, doutora Débora, todos que estiveram conosco. O que eu fico entristecido, que é o seguinte, a servidora Angélica, já aposentada, ela me procurou e tiveram no gabinete de vários vereadores aqui da casa. E um desses vereadores falou para a senhora Angélica que nós, vereadores que propusemos esse projeto, eu, Amélia, Juliana, Dulce e o Walter, estamos usando vocês como massa de manobra, que vocês são pato e que nós usamos vocês de massa de manobra. Pode? Eu queria que o pessoal viesse tudo aqui na frente. Todo mundo viesse aqui, ó. Vamos vir aqui, gente, porque falaram que vocês são massa de manobra. Vem todo mundo. A próxima tem que trazer o Olerite. Tá aqui, ó. Todo mundo aqui, enquanto o Zé Cláudio fala. Pode continuar, Zé Cláudio. Então, assim, todos aqui, ó. E que eu e a Dulce já fomos da base, e que quando a gente estava lá, a gente fazia tudo, o governo mandava, e que agora a gente virou contra, e que aquele lero-lero. Eu só queria dizer para essa pessoa o seguinte: eu sou um médico formado, pai de 3 filhos, sou um cara respeitado, não tenho nenhum processo nas minhas costas, não tenho nenhum problema com a justiça, sou um homem respeitado nessa cidade, sou homem, que fosse mulher, sou um ser humano respeitado nessa cidade. Eu, junto com a Amélia, com a Juliana, com o Walter, com a Dulce, com o apoio do pessoal do sindicato, com a doutora Débora, nós fizemos esse projeto porque os outros projetos que a prefeitura fez, nenhum dos projetos
teve o tal do estudo de impacto financeiro. Nenhum respeitou o cálculo atuarial, como manda respeitar. Todos os projetos que a prefeitura colocou existiam inconsistências e que não eram inconstitucionais. Eles eram constitucionais, mas eles tinham inconsistências. Então, nós fizemos um projeto para tentar regularizar essa maldade que fizeram com os servidores de São José dos Campos. Aqui, eu, Zé Cláudio, médico aqui da cidade, 30 anos de formado agora em dezembro, e que até essa pessoa que falou essa besteira de mim, eu tratei dele com o maior carinho, fui médico dele, fui amigo, participei da doença dele, eu não merecia ser chamado isso, ele me chamar disso, que eu usaria as pessoas de massa de manobra, até porque o meu irmão, João Carlos Mancilha Barbosa, é um da massa de manobra, e o meu irmão trabalhou a vida inteira na prefeitura e está lá em casa hoje, doente porque o contato com gasolina, diesel, ele era da SSM. Meu irmão está lá com o problema de saúde dele e eu aqui lutando por ele, então eu estou usando as pessoas de massa de manobra. Interessante isso, né? Eu saí da base, por quê? Porque eu não concordei com o projeto do PL do ano passado, fui contra a Pelon e saí da base, é um direito que eu tenho. Ou eu vou ter que ser da base até o fim, votar, se mandar colocar carvão aqui, eu vou ter que votar carvão para a pessoa beber, misturar carvão com água. Eu não sou desse, eu voto o que eu acho que é certo. Eu costumo ler, costumo estudar os projetos. Todos os projetos que nós colocamos, nós estudamos. Os projetos deles não tinha base, não tinha estudo de impacto financeiro, não tinha cálculo atuarial. E agora, além disso tudo, ainda vem um vereador ler que um certo instituto colocou uma pesquisa que o nosso instituto e que a gestão do nosso instituto e que a gestão econômica do nosso instituto é um dos melhores do Brasil. Jesus Cristo amado, aplicar 2,5 bilhões e ter 1,5 bilhão e perder 1 bilhão é boa gestão? Mas fala sério, mas isso é ultrajante escutar um negócio desse. Então são essas pessoas que dizem que aí eu vou até tirar a Amélia, a Juliana, que eu estou usando vocês de massa de manobra. Ninguém aqui está usando ninguém, a Amélia sempre foi comprometida com vocês, a Juliana também, a Dulce é uma servidora, o Walter está lutando aqui há muito tempo, ninguém aqui está usando ninguém não. Nós temos o direito que os nossos eleitores nos deram de escrever o projeto que nós acharmos bom e trazer aqui para casa. Se não quer, não vota. E seja homem de assumir, seja um ser humano de assumir que não vai votar, porque a ordem vem lá de cima. Não é porque não quer votar, porque não concorda com o projeto. É porque vem a ordem lá de cima, não vota. Porque se tivesse um pingo de juízo, votaria num projeto que é para repor os 14% que tiraram dos aposentados. Pessoas que não conseguem comprar remédio, pessoas que não conseguem fazer compra, aposentados têm que emprestar dinheiro para pagar dívida com plano de saúde. Essa é a situação do servidor aposentado de São José dos Campos e que nele eu incluo o meu irmão João Carlos Mancilha Barbosa. Então eu não preciso usar ninguém de massa de manobra, não. Que seja homem de vir falar na minha cara que eu usei vocês e prove que eu usei vocês de massa de manobra. Se nós perdemos, mas nós lutamos, porque tem gente que não acredita que existe luta. Tem gente que só acredita na ordem que vem lá de cima. Cumpra a ordem, ele vai e cumpre. Eu não. Eu resolvi lutar pelo que eu acho que é certo, pelos professores das escolas que foram municipalizadas e não tiveram nem tempo de procurar um emprego, pelo Instituto de Cultura dessa cidade aqui, que virou uma bagunça, uma baderna, pelos servidores aposentados, pela periferia de São José dos Campos, que tem lixo com vaca comendo lixo. Então é por essas pessoas que eu estou lutando, não estou usando ninguém de massa de manobra, não. Eu estou defendendo o que é certo, o que há 30 anos eu faço na minha vida, que é lutar pela vida. Então eu fiquei muito chateado mesmo com essas palavras. Não quer votar, não vota. Fala, eu não acho que é certo,
eu acho que você está errado e vou votar contra o teu projeto. Mas não ofender a gente dessa maneira, Dulce. Eu só queria falar mais uma vez que estamos aí de novo escutando as gracinhas desse pessoal que está trocando os valores dos quais eles acreditam pelas benesses dos quais lhes são oferecidas. Então, em vez de estar vendo a situação do servidor, vendo a situação da cidade, não. Estão só vendo o que eu posso lucrar com toda essa crise. E se fosse falar que a prefeitura, pagando o que deve para o Instituto, estava falida, ela deu calote, ela não está pagando faz muito tempo. Mas mesmo assim nós estamos vendo para onde que ela está enfiando dinheiro. Na ponte estaiada, que liga alguma coisa a lugar nenhum, dinheiro jogado no lixo, a cidade da educação, largaram lá, transferiram lá, porque acho que era, a oferta imobiliária era muito lucrativa, né? Para a prefeitura. Então resolveram fazer a cidade da educação lá. Os funcionários estão lá, transferiram todo mundo para lá. Os funcionários estão sem ônibus para voltar para casa, que já vim denunciar aqui, nenhuma providência foi tomada. Mais uma vez, não viram o que estava acontecendo com o servidor. Simplesmente, a cidade 5G, cidade da educação, bereré, bororó, aquele discursinho que ninguém aguenta mais falar. A linha verde está carregando vento, né? E dinheiro nosso. Agora nós estamos com a nossa próxima luta aí, que é o piso da enfermagem, né? Já está decretado em Brasília e tem que vir para cá agora, né? A partir de 12 de maio, então até 12 de junho já tem que estar aqui. Nós estamos de olho também. E nós estamos falando de jogar dinheiro, tu só está recapeando os corredores por onde passa o Papa. Periferia é só buraco. Outra coisa, o FAM extinto também, que era um posto para servir, para atender os funcionários, acabou, agora não tem mais medicamento faltando na cidade inteira. Então não vai falar que é para pagar o instituto ou cuidar da cidade, porque da cidade ninguém está cuidando. Está cuidando de alguns interesses de alguns grupos, isso sim, de alguns corredores de ônibus, isso sim, de alguns prédios imobiliários disponíveis, isso sim. Mas não é com o dinheiro do Instituto, porque o dinheiro do Instituto faz muito tempo que o Instituto não vê. E o Instituto não é responsável pela aplicação, que inclusive foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado como o segundo pior instituto de gerência, simplesmente por causa da aplicação. O Tribunal de Contas afirma que foi a aplicação no mercado financeiro que deu esse prejuízo terrível para o Instituto. Então nós estamos segundo. Olha aí, ó, com toda a tecnologia, com todo o 5G, 5B, 5F, 5Z, estamos aqui. Cidade abandonada, como diz o Zé Cláudio. Esse negócio de vaca comendo lixo é que nós estamos vendo na periferia mesmo. A cidade da tecnologia está lançando um novo método de dar alimentação para o gado. É o lixo da prefeitura. Juliana, você vai falar? Bom, gente, vamos passar a palavra também para a Juliana, mas é muito triste você trazer um projeto para a Câmara e óbvio que nós sabemos que nós somos em 5 resistentes que sobramos aqui na Câmara de oposição. Somos em 5. Opa, pode abrir. Pode abrir. Pode. Alô. É importante depois a gente passar as comissões, né, Zé Cláudio? Esse projeto vai passar pelas comissões. Então, ontem, quero aí cumprimentar, Daniel, você fez uma belíssima apresentação, vou colocar ela de novo aqui na outra sessão para a gente dar continuidade, mas a Comissão de Economia, eu não tenho o nome dela, podia dar o nome dos vereadores, das comissões, para a gente, todo mundo aqui, ir atrás das comissões. Eu acho que essa semana a tarefa de todos que vieram aqui é procurar a Comissão de Justiça e a Comissão de Economia.
Abrir a palavra para a Juliana. Eu só quero reafirmar uma coisa que nós já sabemos, que os servidores não esqueçam. Quem é massa de manobra, marionete, né, subserviente, condescendente, quem negocia, não somos nós. Nós estamos juntos com os servidores desde o começo, desde 2020, lutando a favor dos servidores. Então, que os servidores não esqueçam quem está contra os servidores todo esse tempo, e que votou contra os servidores, que votou contra a população da Vila Ema, que votou a favor do prefeito para dar desconto às construtoras, que votou, por exemplo, a favor das terceirizações que não estão funcionando e a população está sofrendo por isso. Quem votou contra os professores, porque hoje os professores da rede municipal têm um plano de carreira mexido por causa da votação aqui nessa casa, por causa de alguns vereadores que votaram contra os professores. Então, aqui nessa casa, quem é massa de manobra não somos nós, e nós não estamos usando servidores para a campanha. Pelo contrário, eu sou servidora, a Dulce é servidora, o vereador José Cláudio sempre esteve com os servidores, vereadora Amélia, vereador Walter Hayashi, não estava. Nós estivemos com os servidores desde o começo e nós queremos lutar sim, porque é possível. E nós gostaríamos que tivesse mais vereadores conosco. Nós gostaríamos que tivesse sim mais vereadores conosco. Mas infelizmente, essa casa tem se mostrado, sim, uma casa de conveniência, uma casa que vota a favor daquilo que o prefeito quer, uma casa de pau mandado, como diz o vereador José Luiz, uma casa de vereadores tanga frouxa, porque vota naquilo que o prefeito manda e diz amém e passa pano para aquilo que o prefeito manda. Então, infelizmente, mas nós vamos lutar até o final. Quem sabe até o dia da votação, nós veremos outros vereadores se colocando a favor de quem sempre trabalhou para a cidade e que agora estão tirando, mesmo já contribuindo a vida inteira, continuam tirando 14% desses servidores. Infelizmente, quem sabe a gente vê, tomara que a gente vê alguns vereadores a favor dos servidores. Obrigado, Juliana. Eu vou passar a apresentação da vereadora Amélia, pode passar o próximo. É importante salientar também que o vereador Petiti votou conosco no projeto do Pelon até o final. Então, obrigado, viu, Petiti. Bom, gente, próximo aí, pode passar, pode ir passando aí. Apresentação do descaso na saúde. Então, massa de manobra aqui agora vai mostrar aí o descaso na saúde para vocês. Próximo. A espera desumana na saúde. Nós fizemos isso. Coitado, que eles vão demorar. Tá. Essa é uma mãe que procurou hoje a vereadora para denunciar, né, o hospital de retaguarda na sala de pediatria. Era quase 1h da manhã e a unidade estava lotada. E ela ficou esse tempo todo na fila aí. Uma situação total de desrespeito às crianças. Próximo. A fala dela. Eu moro aqui no Jardim Satélite. Eu sou cardíaca, já fiz uma cirurgia, coloquei 3 stents, eu tinha um cardiologista maravilhoso. Aí ele saiu do ANI e passaram para outro. Esse eu até denunciei ele porque é um médico muito ruim. Ele sabe dos meus problemas, eu fiz vários exames, deu água, um pouco de água no coração, que segundo o médico que fez o exame disse que é muito grave. Fiz outros exames, ecocardiograma, vários, né, com anestesia, todos os exames, e que eu tenho 2 válvulas, né, que elas estão entupidas quase que 30% cada uma, e os stents não estão mais funcionando. Então, o que está acontecendo? O meu coração está crescendo, eu não consigo mais respirar direito, não tenho médico, não consigo fazer mais exames, mais de 1 ano, e eu estou com todos esses exames aqui que eu fiz, olha, fio 12, ANI, tudo 2 anos atrás, 1 ano atrás, esse daqui também do ANI, o ecocardiograma, que foi o último exame que esse doutor Adriano pediu, que ele pediu até exame errado, porque tão sério que é o meu problema, o ecocardiograma não vai fazer efeito para tanto problema que eu estou, né?
Então, olha aqui os exames, olha. Vou dar uma paradinha no vídeo, eu vou explicar. Pode dar uma paradinha nesse vídeo aí, pode passar para frente. Caso dessa senhora, ela tem uma insuficiência cardíaca e ela tem que fazer ecocardiograma, ela tem 2 stents, tem doença na válvula do coração. Então, ela tem que fazer um acompanhamento com ecocardiograma anual ou até semestral. E isso daí não acontece. A demora de um eco está mais de 1 ano aqui em São José dos Campos. Nós fizemos um pedido nessa casa para colocar na rede pública um medicamento chamado Entresto, custa R$ 450. O medicamento entrou o ano passado na rede pública, só que ele tem um protocolo. O protocolo, a pessoa tem que fazer ecocardiograma e um outro exame de sangue chamado BNP. A prefeitura não autoriza o BNP, que custa a fortuna de R$ 80. Nós estamos fazendo uma indicação na terça-feira para que esse exame seja colocado, porque para a pessoa conseguir o medicamento, ela tem que apresentar o exame. Mas se a prefeitura não paga o exame, não tem como tomar o medicamento. E, pasmem, foi falado para o laboratório que faz o remédio, pô, mas nós vamos botar a BNP, aí vai gerar mais ecocardiograma, vai gerar mais custo. Pô, então nós estamos tratando do quê? Nós estamos tratando um pedaço de pau ou estamos tratando de vida? Essa é a situação da nossa saúde. Mãe relata aqui 7 horas de espera de atendimento na Clínica Sul, aqui em São José dos Campos. Próximo. 7 horas esperando na fila e apenas 2 médicas atendendo. Esse foi o relato de uma mãe de um atendimento na unidade de pediatria no Hospital Clínica Sul, no Parque Industrial São José dos Campos, na noite da última quarta-feira. Ela afirmou em contato com a reportagem que chegou ao hospital por volta das 13h30 e até o momento, às 20h17, ela não tinha sido atendida. Segundo a mãe, as 2 médicas estariam atendendo a unidade hospitalar, se dividiam nas consultas. Uma médica atendia 40 e a outra 15. Bem complicado, enfatizou. 2 médicos atendendo no Clínica Sul, eu já fui diretor lá, é brincadeira, doutor Alexandre, conhece aí, né, doutor? Não tem condição. A pessoa vai esperar na fila 12 horas, 8 horas, 10 horas mesmo. Próximo. No entanto, a mulher destacou que sua filha de 4 anos não era a única com dificuldade para receber o atendimento. Em seu relato, diz ainda que outras mães estavam no local desde as 9. Algumas mães com filhos autistas e não conseguiam ser atendidas. Elas iam na recepção e elas diziam que só tinham 2 médicos atendendo. Cada vez aumentava a carga de pacientes, mas não passavam na frente. Foi um caos, disse à entrevista O Vale. A mulher não preferiu se identificar. Próximo. Pode passar? Acabou? Então, gente, é esse tipo de coisa que a gente vem mostrar para vocês. Esse descaso na saúde, basta vocês dar uma passada em todas as unidades, a gente vê a Clínica Sul lotada. Eu tive na UBS essa semana, da Jardim Paulista, extremamente lotado, poucos médicos atendendo. E outra coisa também, parece que não tem um treinamento nessa cidade. Uma pessoa que recebe alta do Hospital Municipal com encaminhamento para um especialista, se ele vai na UBS, a UBS não aceita o encaminhamento do Hospital Municipal. Ele tem que pegar o encaminhamento dessa UBS para poder ir atrás do especialista. Faz perder tempo em tratamento, de tanto faz cardiologia, o doutor Alexandre sabe, tempo é vida, mas parece que essa administração não entende. Tempo para eles, de vida para eles, é a ponte, é asfalto, é coisa que aparece nos olhos, mas vida realmente não importa para esse povo. Então o que a gente queria falar aqui hoje é isso, ter mostrado a nossa reunião, que foi muito boa ontem, ter mostrado o descaso com a saúde, ter feito aqui a nossa defesa, que não estamos usando ninguém de massa de manobra, não. Nós temos o nosso direito constitucional de fazer o nosso projeto, nem que sejamos 5, nem que perdemos, mas nós temos o direito de fazer, é um direito nosso, e isso não é usar ninguém de massa de manobra, não. Vereador Walter, passo a palavra. Obrigado pela parte, doutor Zé Cláudio. Mas eu queria voltar no assunto do servidor, né? Para dizer o porquê que a gente protocolou esse projeto, né, isentando abaixo do teto do INSS quem ganha, o aposentado e o pensionista. Pelo seguinte, eu acho que é possível fazer isso, porque com a aprovação da Pelon, o Anderson pôde então parcelar essa dívida monstruosa que tem com vocês até 2043.
Nem sei quem que vai ser o prefeito nessa época que vai estar pagando a dívida que ele contraiu para pagar vocês. Então, como existe essa folga financeira agora, é perfeitamente possível voltar esse sistema que era antes, abaixo do teto, e ele não paga. Então, é um apelo que eu faço aqui para os vereadores, né? E vocês não são massa de manobra, não. Vocês têm que ser respeitados pelo que já fez, pelo que já fizeram, pelo que fazem e muito ainda que vão fazer. Essa cidade, ela tem uma aprovação muito boa, muito por causa de vocês, servidores municipais, que dão a vida, dão o sangue para toda a população nossa ficar feliz. Então, esse projeto, né? E hoje uma particularidade, porque o projeto é autorizativo, hoje não votou em nenhum projeto autorizativo de vereador e de outros, né? Porque para tentar mostrar o seguinte, aqui aplica-se a legislação, né? E aí aí sim é manobra, que estão fazendo, para justificar o injustificável. Então, a Comissão de Educação, a Comissão de Economia e a Comissão de Justiça façam aqui um apelo. Põe para votar no plenário, porque é isso que vocês precisam. Isso que vocês precisam. Voltar a ter esse direito que vocês já tinham. Não é nenhum favor, não. Porque se dá uma arena para uma empresa, né? É dinheiro nosso, dinheiro de vocês também, e não paga a dívida com vocês. Então, vereador Zé Cláudio, era isso que eu queria deixar registrado, né? Que é possível, sim, fazer esse abatimento agora, essa nova configuração na questão do pagamento do Instituto. Gente, tem o último vídeo aí, de ontem. E, gente, antes nós sermos massa de manobra do que ser massa manobrada. Nós somos massa de manobra com muito orgulho, com muito prazer. Vamos continuar lutando. E o que eu quero ver, se Deus abençoar, se eu estiver vivo, é outubro do ano que vem. Essas risadas amarelas, debochada, preconceituosa, cair por água abaixo. Essas risadas amarelas, que aproveita os dentes amarelos também, gozando da cara da gente. Mas isso vai mudar. Deus é justo. Angélica, obrigado, viu? Obrigado por fazer a denúncia. Não citei o nome de ninguém, mas deve estar doendo muito na cabeça de alguém por falar isso da gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Passaremos agora ao minuto de silêncio a pedido da vereadora Amélia Naomi, pelo passamento de José Renato de Faria. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.